Meus queridos alunos do quarto ano, vamos hoje, 2/7, aula de História. A gente tem estudado, no decorrer do mês, no mês que passou, a gente vem estudando sobre a formação das primeiras vilas, cotidiano nessas vilas, como é que era. A gente viu também a questão da influência dos indígenas em alguns costumes que a gente tem, E hoje a gente vai ver sobre o crescimento das cidades. Esse assunto está na página 268, certo? Vamos lá. Observe, gente, essas imagens aí que aparecem para vocês. Essas fotos foram tiradas em 1900, essas aqui, 1900, e a do lado foi tirada em 2004. Essa foto, ela mostra as mudanças que ocorreram, Ela mostra a evolução, construções e variações que o Rio de Janeiro passou em 104 anos. Então, uma imagem antigamente, lá em 1900, era desse jeito aqui, Já era cidade. Em 2004, ficou assim, Aí, aqui, ficou assim. Então, a gente vê que foram inúmeras transformações, por conta da questão da urbanização, certo? E do deslocamento das pessoas que saíram lá da zona rural para viver na cidade. Agora, eu pergunto para vocês, que mudanças do modo de vida das pessoas, as transformações da cidade podem ter gerado? Porque, assim, à medida que uma cidade é denominada de cidade, ela vai começar a receber muitas pessoas, até mesmo pessoas de outros países. Que transformações, além das transformações nas paisagens, a gente pode perceber no modo de vida das pessoas? Lembram quando nós falamos sobre a influência dos indígenas no modo de vida dos portugueses? Que os portugueses, eles adquiriram alguns hábitos que eles não tinham quando eles vieram para cá, Então, eles pegaram esses hábitos dos indígenas. E a mesma coisa acontece à medida que uma cidade ela vai se transformando, porque vai recebendo pessoas de vários lugares, e cada pessoa vai trazer consigo uma parte da sua cultura, Como é que ela vive, como é que ela vivia lá, de onde ela veio. E aí as pessoas daquela cidade vão se misturando e vão passando a ter modos de vida diferentes por conta dessas mudanças e das transformações, Na página 268 diz assim: ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram, até por conta da industrialização também, gente? A partir do final do século XIX, com a instalação de indústria no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e melhores condições de vida. Então, essas pessoas vinham para as cidades, para esses núcleos que estavam se desenvolvendo, para procurar melhores condições de vida, para emprego, moradia, ok? E isso fez com que as transformações nas cidades foram bem profundas, Aí no livro de vocês tem duas imagens, na página 268 e na página 269. São imagens de uma mesma avenida, só que uma avenida é em 1905 e a outra é em 2014, certo? Bora ver aqui. Eu peguei algumas cidades que eu encontrei de como elas eram e como elas estão agora, certo? Inclusive até daqui também. Então, vamos lá. Você conhece a cidade? As imagens mostram a cidade de Salvador, capital da Bahia, também é na região Nordeste, em meados do século XIX e início do século XX. Salvador foi a primeira capital da colônia portuguesa. Lembra que a gente falou sobre isso também, viu, gente? Ali é a foto 1, Aqui tem a foto 1. Então, a gente vai acompanhar a evolução, a transformação, as mudanças que ocorreram lá em Salvador, certo? Aqui é a 1. Aqui a 2. Aqui a foto 3 e aqui a 4. Então, era assim e com o passar do tempo
ficou assim, ó. Certo? Aqui o elevador Lacerda é um importante ponto turístico lá da cidade de Salvador, na Bahia. Comparar a organização das primeiras cidades brasileiras com as cidades da atualidade, percebemos as mudanças permanentes nos últimos séculos, ok? Então, tudo isso que eu já falei, você vai perceber quando você observa como era e como está agora determinadas cidades, que houve transformações bem evidentes, né? Que você pode ver mesmo, comparar e dizer, ó, aqui era assim, agora está desse jeito, certo? Antes e hoje, alguém sabe que avenida é essa? Gente, aqui é na nossa capital, Teresina, ó, aqui era desse jeito, que não tinha avenida, era chão batido mesmo, certo? Era desse, ó, aqui, lá no fundo você observa que ainda tem muito espaço com vegetações, né? Já aqui, que é atualmente, a gente vê pouca, né? Pouca vegetação, porque foram dando lugares para as moradias, prédios comerciais, prédios residenciais, e essas transformações, elas visam o quê? A melhoria da vida da população dessa região, no caso a nossa, né, aqui em Teresina. Olha aqui, aqui eu tenho a imagem 1, 2, 3 e 4, aqui é o Parque Puticabana, gente, ó, era desse jeito, lá moravam algumas pessoas naquela área que hoje é a Puticabana. E depois ela foi construído um clube, um balneário, onde as pessoas iam para se divertir nos finais de semana, certo? Tinha piscina, tobogã. Aí passou muito tempo abandonado, digamos assim, né? Depois é que veio o novo Parque da Puticabana, que a maioria de nós já conhecemos, né? Isso, como é que ele está agora, com acesso locais para atividade física, locais para shows, locais para feiras e tudo mais, lá perto do shopping, Teresina Shopping. E aqui é um importante teatro, gente, lá na zona norte de Teresina, certo? É o Teatro do Boi. Então, o prédio é esse aqui, né? Em um ano aí qualquer, muito tempo atrás. Não consegui saber que ano era, eu pesquisei, mas não consegui. Aqui, ó, lá no Matadouro, né, que é na Zona Norte. Aí, desse jeito, você pode ver que a arquitetura colonial, que é do tempo da colônia, ela foi preservada, né, só foi reformada, mas foi preservada na sua maioria, ok? É a questão do patrimônio cultural de uma cidade. Aí a gente vem para a questão da modernização das cidades. Durante a segunda metade do século XIX, a criação de muitas indústrias, a evolução dos meios de transporte, comunicação e o aumento da população contribuíram para o crescimento das cidades. Lógico, né? Se a partir da instalação de indústrias, aí vai tendo a necessidade de transporte, de comunicação, de pessoas para trabalhar nessas indústrias, a cidade com certeza vai se desenvolver e vai crescer. Vamos falar um pouquinho dos serviços públicos. Nos finais do século XIX, surgem alguns importantes serviços públicos. A higiene e saúde pública melhoraram com a recolha do lixo, né, rede de esgotos e água canalizada, porque a gente sabe que no período da colônia isso aí não existia. Então, isso aí foi sendo aperfeiçoado à medida que as cidades foram vendo a necessidade de se trabalhar bem essa questão da higiene. E a água canalizada também, né? Porque, como eu mostrei da outra vez, né? Antigamente, a água era de rios, chafariz ou poços, alguma coisa do tipo, né? Naquela época. Passou a existir iluminação pública, que também não tinha. Primeiro o gás, depois a eletricidade. Tinha os postes, eles funcionavam por meio de gás, mas tinha uma pessoa, acendedor de lampião, chamado, né? Até uma profissão antiga que tinha, de pessoas que tinham a função de acender aqueles postes quando dava mais ou menos 6 horas, 7 horas da noite. Agora não, agora a eletricidade, tudo ficou bem melhor.
Apareceram os primeiros transportes públicos também, porque só tinha transporte até certo tempo quem tinha um poder aquisitivo bem maior, né? Ou seja, tinha muito dinheiro e podia comprar algum tipo de transporte. Depois vieram os transportes públicos, que é usado pela população. A vida na cidade passou a ser mais cômoda, segura e saudável por conta disso. E quem não queria viver numa cidade que tivesse segurança, tivesse como a pessoa viver confortavelmente, todo mundo queria vir para a cidade, certo? As mudanças na cidade. A gente vai observar bem que essa cidade não é aqui no Brasil, gente. Ela é em Portugal, certo? O que mudou? Nos finais do século XIX, apareceram os automóveis, um luxo dos mais ricos, como eu já tinha mencionado, né? Prédios com vários andares, lojas, escritórios. A luz elétrica começou a substituir a iluminação a gás. Aqui é para mostrar que não foi só aqui no Brasil que ocorreram essas mudanças, lá fora também. Continuam a circular carruagens puxadas a cavalo, aí vem os primeiros elétricos, o bonde aqui, né, de 1887, e multiplicam-se os clubes e cafés, que era onde as pessoas se reuniam para ter um divertimento. Aqui, gente, é um gráfico que ele vai comparar como se deu, no livro de vocês tem, né? Na página 271 tem um gráfico também. Eu não encontrei esse gráfico aí, mas eu peguei um parecido. De 1940 a 2010, porque o censo, que é a contagem, né, da população urbana e rural, ele acontece de 10 em 10 anos. Só que o último que teve foi em 2010, porque o outro era agora em 2020, mas por conta de tantos problemas que a gente está passando, não houve, vai acontecer no ano que vem. 2021. Então, você olha como era o azulzinho referente à população urbana e o laranja à população rural. Então, você vê que em 1940, a maior parte das pessoas viviam na zona rural. Aí foi diminuindo, né? Aqui já é 64, enquanto que a urbana vai aumentando, ó. Você observa, 55, ó. 34%, 26%, 19%, até 2010, que é só 16% da população rural, enquanto que a urbana, 84%, ok? Então, esse gráfico aqui, ele mostra exatamente o crescimento da cidade, consequentemente, da população, né? Que lá no início no Brasil colônia, né? Até um certo tempo, o Brasil era praticamente rural. Então, não tinha. À medida que foi se desenvolvendo, começaram a aparecer alguns núcleos urbanos. Então, com o passar dos anos, de 1940 até 2010, você vê a transformação que ocorreu, né? O crescimento da população urbana, consequentemente da cidade, e a diminuição da população rural, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de história, encerrando esse assunto, encerrando o módulo 2, certo? Você vai ler as páginas 268 a 272, ler e responder. Tem um textinho na página 272, que é um relato do escritor Oswald de Andrade. Ele fala do tempo que ele era criança na cidade de São Paulo, quando começou a surgir essas mudanças mesmo, né? Aí você vai ler o texto que está aí e responder essas questões, sim, é muito, muito fácil, viu, gente? Então, você vai perceber como foi que ele observou essas mudanças que ocorreram, certo? Então, bons estudos, até a próxima aula de história. Beijo, gente!